Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula, Victor Reuter aqui. Se você não me conhece, eu sou artista 3D e também produtor de conteúdos aí com dicas e macetes para as suas renderizações. Essa videoaula aqui eu estou atendendo a pedidos, então se você quiser também me mandar uma sugestão, você pode deixar aí nos comentários ou também me mandar lá no Instagram. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo, Victor Reuter 3D. Só me seguir lá, mandar um direct, que eu estou sempre anotando aí sugestões para trazer vídeos novos aqui para o canal. E o tema da nossa aula de hoje será o V-Ray Fur. Me pediram muito para fazer um conteúdo sobre ele, né, explicando os controles, enfim. Só que o que eu decidi fazer? O V-Ray Fur eu uso basicamente para duas coisas aí nas minhas cenas. Eu uso ele para criar tapetes, né, e tecidos peludos, e também para fazer grama. Então eu vou dividir essa aula em duas partes. Na primeira parte eu vou abordar sobre a criação de tapete, né, tecido, pelos, e na outra aula eu vou falar sobre grama, como que eu faço para chegar em resultados aí. Então criei uma cena aqui rapidinho com alguns modelos para a gente ver a aplicação na prática aqui. Bom, então basicamente aqui para você poder usar o V-Ray Fur você vai precisar de uma geometria. Então eu vou criar um retângulo aqui, vou criar um grupo desse retângulo e eu vou também adicionar uma espessura aqui. Eu já tenho algumas observações para fazer. E a primeira delas é que, por exemplo, você tem o grupo e aí você aplicou aqui o Fur. Para você encontrar ele, está aqui na aba de V-Ray Objects. Basta você clicar aqui que ele já vai criar. E se eu só criar assim um V-Ray Fur numa geometria e renderizar, você vai observar que ele já vai começar a produzir os pelos ali, né? E esses pelos aí, eles seguem o material que está aplicado no objeto. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, os materiais do V-Ray, vou criar aqui um material, vou chamar de pelos teste. E aí vou aplicar um material aqui, por exemplo, um azul mais escuro assim. Vou aplicar esse material lá naquele retângulo, naquela geometria e vou renderizar novamente. Então veja que ele segue a cor, né? E ele segue também a textura, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, uma textura, um bitmap, carreguei aqui dessa vez um mapa, vou só aumentar a escala dele aqui para 120. E se eu bater um render agora, nós já temos os pelos aí seguindo a textura que foi aplicada lá no SketchUp. Antes da gente partir aí para os controles, né, desses pelos e coisas que eu vou te ensinar a mais, duas observações muito importantes aqui que eu quero te dar, que é a seguinte. A primeira delas é que para ele funcionar, verifique sempre se a face está correta. Então, por exemplo, se eu inverter essa face aqui, aparentemente, com a textura, a gente não vê diferença, né? Mas se eu tentar renderizar com a face inversa, repare que os pelos não estão funcionando ali, né? Isso porque o pelo está crescendo para baixo do piso ali. Então, o primeiro pré-requisito, na verdade o segundo, né? O primeiro é que o objeto seja um grupo, o segundo é que você esteja com a face correta. Outra observação também muito importante é que se você tiver um objeto assim com espessura, tipo um tapete, você pode deletar essa face aqui de baixo. Porque se você renderizar, né? Vou fazer o seguinte, vou copiar esse tapete aqui para o lado de fora para a gente fazer um render daqui assim, observando o que acontece. Observe que ele acaba calculando os pelos para a parte de baixo também, né? Isso aqui consome memória aí da sua máquina, né? Ele pode demorar mais para iniciar o render e muitas vezes até dependendo da quantidade de pelos, pode vir a dar erro. Então eu recomendo que você sempre delete essa face aqui de baixo para não gastar memória à toa. Isso é uma forma de otimizar o FUR. Então veja que deletando a parte de baixo, eu só tenho pelos ali na parte de cima. Então beleza, essas são as primeiras observações. Vamos partir agora para os controles aí que eu tenho nesse V-Ray Fur. Bom, e para a gente poder observar a referência, fiz o render aqui, vou fazer apenas uma região para a gente ver o que muda, né? E eu estou usando aqui o V-Ray 4.2. Então, se você vê alguma coisinha diferente aí, pode ser por conta da sua versão. Mas entrando aqui na aba de geometria do menu, nós temos aqui as configurações desse FUR. Se você tiver mais de um FUR na cena, você pode até renomear, por exemplo, tapete sala. Você pode
organizar, né, uma forma interessante de você se achar aqui, caso você tenha mais de um. E a primeira coisa que eu vou mexer aqui, o primeiro deles é esse Count Area aqui. Se você quiser mais pelos, né, que ele fique mais fechado, você precisa aumentar esse valor aqui. Só que eu recomendo que você vá aumentando aos poucos, porque quanto mais você aumenta, mais pesado fica. Então se eu colocar aqui, por exemplo, 5 e bater um render, repare que agora nós temos ali uns pelos mais fechados, né? Inclusive é muito comum quando você começa a aumentar muito a quantidade que a textura dê uma pequena escurecida. Então eu depois vou te mostrar até também como clarear isso lá no material, mas é bem simples. Esse seria o primeiro controle, né? O segundo é o length aqui, que é o tamanho desse pelo. Então, por exemplo, aqui eu tô com 4, se eu colocar 8, ele vai ficar mais comprido. Então veja como que esses pelos aí cresceram, né? Eles ficaram maiores. E se você diminuir, vai ficar um pelo menorzinho ali. Então, por exemplo, estava 4, eu vou colocar aqui 1. Uma coisa que acontece, né, quando você diminui muito o tamanho, provavelmente você vai precisar preencher mais, porque o pelo vai ficar menorzinho, então podem aparecer áreas vazias ali, ó. Então veja que não foi suficiente aquela quantidade, então a gente pode tornar, aumentar aqui, colocar de repente 10 e renderizar novamente. Beleza, só com esses dois controles aqui você já consegue fazer muita coisa. Agora vamos aumentar um pouquinho aqui esse length dele aqui, vamos colocar 3 e diminuir um pouquinho a quantidade também, botar de repente aqui 5, para a gente poder observar um pouco melhor os outros controles ali. Eu acho que nesse caso vai ser até melhor a gente aproximar um pouco mais aqui, para ver de perto esse pelo. Beleza, então, vamos partir daqui. Essa próxima opção que nós temos, que é o thickness, é a grossura desse pelo. Então aqui está 0,12. Se eu colocar, por exemplo, 1 aqui e renderizar, ficou um pelo bem mais grosso aí, né? E quais valores você vai usar? Depende de onde está a sua câmera, a distância que você está vendo. Às vezes você pode querer um pelo assim mais grosso. E aí tem um outro valor também interessante aqui, que é o taper. O taper é como ele afina, né? Quanto mais próximo de 1, mais ele vai afinar nas pontas. Então, se eu quisesse um pelo assim, tipo mais grosso, mas sem afinar na ponta, bastaria eu diminuir esse valor aqui. De repente, vou colocar aqui 0,1 e render de novo. Veja que viraram praticamente uns quadrados ali, né? Porque eles estão muito misturados, mas aqui se eu aumentar, por exemplo, estava 0,9, se eu colocar 1, você vai ver que ele vai ficar fininho na ponta ali. Então veja a diferença, agora nós teremos praticamente uns triângulos ali, né? São dois resultados completamente diferentes. O taper normalmente aqui eu uso 0,9 mesmo. Nós temos também o controle de gravidade aqui, né? Esse gravidade é a queda dos pelos aí. Então, por exemplo, se eu colocar 0 e renderizar, você vai ver que eles vão ficar todos ali virados para cima praticamente, né? Eu vou até diminuir o thickness dele aqui, vou botar 0,3, renderizar de novo. Então veja que usando uma gravidade ali de 0, ficou tudo para cima. E se eu aumentar aqui essa gravidade, na verdade botar um valor negativo, né, menos 5, eles vão começar a cair mais ali. E com isso você vai controlando. Deixa eu botar aqui menos 4. O bend é a curvatura desse pelo, né? Então, por exemplo, eu tenho meio de 0,5 aqui de curvatura. Se eu colocar 1, você vai ver como eles vão ficar. Eles vão ter uma curvatura. Então veja, né, como que eles ficam ali curvados. E se eu diminuir esse valor do bend, por exemplo, 0, eles vão ficar completamente retos aí. Então veja, virou praticamente uns espinhos ali, né? Então com isso dá para fazer muita coisa aqui. Bom, o bend eu vou deixar em 0,5 mesmo. E agora a última opção que eu tenho aqui interessante, o Global Scale é a escala global de tudo, né? Você vai alternar a escala geral de tudo. Vamos mexer nesse valor aqui para a gente ver como é que fica. Então aqui com um global de 1, se eu colocar, por exemplo, 2, veja que ele aumentou o tamanho, né? Ficou bem maior ali. Eu vou manter aqui no 1. E o Nots é interessante também. Esse Nots aqui, ele é a qualidade desse pelo, né? Porque você pode reparar o seguinte, esperar ele renderizar aqui. Você tem a curvatura e você começa a perceber que isso aqui é uma malha que o V-Ray cria, né? Ele é meio facetado ali. Isso, de certa forma, acaba ficando mais otimizado
Se você aumentar o Knots aqui e botar, por exemplo, 10, ele vai ficar mais pesado, porém essa malha vai ter mais detalhes ali. Vamos ver como é que vai ficar. Veja como fica mais suave o pelo, né? O render demorou até um pouco mais para começar. Então já uma forma de você otimizar o seu fur, caso você esteja vendo de longe, é diminuir o valor do Knots aqui. Mas se eu colocar um valor muito baixo, o mínimo é 2, ele não vai ficar tão perfeito, mas de longe você já economizaria um pouco de memória. Já começou até mais rápido o render. Ele aqui ele até sumiu, ficou tão pouco aqui, vou tentar com 3. 3 já deu, mas aí ele fica bem feio assim, né? Serviria mais para ver de longe mesmo. Então vou deixar ele aqui com 5. 5 é um bom valor. Então essas são os principais parâmetros aqui do fur. Com isso aqui você já consegue fazer bastante coisa. E nós temos também as variações do pelo. Aqui basicamente é variação de direção, variação de tamanho, alguns pelos maiores, outros menores. Variação de thickness, que nós temos ali em cima também, que é a espessura, alguns pelos mais grossos, outros menos. Variação de gravidade, alguns com mais, outros menos gravidade. Então, qualquer desses valores aqui, se eu, por exemplo, colocar 0, eles não vão ter variação. Todos vão seguir o mesmo valor para aquela determinada função ali. Então, todos agora têm a mesma gravidade. Se eu colocar aqui, se eu colocar 0 na direção, por exemplo, todos vão ter a mesma direção aqui. Então, ficou todo mundo para cima, né? Isso aqui não é bom você mexer, tá? Porque é interessante que se tenha essa variação aí no nosso pelo. Nós temos aqui também como adicionar mapas, mas isso eu vou falar mais para frente um pouco. Temos também essa função aqui que adiciona um detalhe um pouco diferente nesses pelos aí. Se eu ligar ela, vamos ver o que acontece. Aqui quase não deu para perceber, então vamos tentar adicionar um raio maior aqui de 0,5. E aqui também vamos botar 4 na quantidade. Render de novo. Repare que eles começam a fazer voltas, né? Eles começam a meio que dar uma girada ali. Vou tentar deixar isso mais visível um pouco. Vamos colocar um raio maior aqui. 2 no raio, 8 aqui. E vamos renderizar de novo. Ó, veja que eles começam a dar uma girada ali, né? No próprio eixo. Como se eles fossem dando o que a gente chama de twist. Então, conforme você vai aumentando isso aqui, mais eles vão se embolando ali e girando, e você pode chegar em resultados diferentes. Essa opção aqui, se você ligar ela meio que otimiza os pelos. O que ele faz? Ele vai deixar o que está mais próximo da câmera com mais detalhe, né? O pelo com maior resolução, e o que está mais distante com uma resolução menor. Então também é uma forma de otimizar. Se eu renderizar aqui agora, a gente praticamente não nota a diferença, mas os pelos que estão mais distantes ali, a gente tem digamos assim, uma otimização na malha deles. E o valor você pode ir controlando aqui a partir de quando que ele começa a otimizar ou não. E aí você pode ir fazendo testes, né? Se você ligar e notar a diferença, que não ficou tão legal, você vai diminuindo esse valor para ele pegar mais próximo da câmera. Aqui o material, se você habilitar, ele vai aplicar o material que você colocar aqui. Se isso aqui estiver desligado, ele vai pegar o material que já está lá na geometria. Então vamos fazer um exemplo aqui. Vou pegar aqui e vou aplicar um material, por exemplo, borracha da porta ali. Ele agora, o pelo, ele vai assumir o material borracha da porta, que é um preto. Então tá aí, é outra forma de você trocar o material, ou você pode também fazer com que ele siga o material da geometria, como eu já mostrei. Aqui em Options, basicamente, você consegue alterar a direção da gravidade. Então se eu colocar aqui 0 e 1 aqui no meio, eu estou mudando os eixos, né? Então basicamente é a direção dos pelos. Eu praticamente não mexo nesses valores todos aí, ó. Eu vejo que agora a gravidade está naquela direção, e você poderia também mudar a gravidade aqui para esse outro sentido. Para que seria legal isso aqui? De repente, se você quisesse fazer um gramado, mas não é o foco da nossa aula, que o vento estivesse batendo, né? Então, meio que as folhas estariam voando, né? E aí você pode ir adicionando aqui valores e experimentando para ver a direção que esse pelo vai. Então, conforme você vai aumentando os valores ali, mais ele vai mexendo aqui. Vou deixar o padrão 0, 0 e 1.
Beleza, agora eu vou começar a fazer algumas aplicações práticas aqui, te ensinar alguns macetes, começando do zero, como se eu não tivesse um tapete na cena. Vamos imaginar que eu quisesse criar um tapete peludo aqui. Primeiro eu faria a minha geometria, então faria um retângulo, criaria um grupo, daria uma espessura nesse grupo e deletaria essa face de baixo aqui dele para otimizar o V-Ray Fur. O segundo passo seria aplicar o material ou mesmo já criar o fur aqui no objeto. Eu agora vou pesquisar na internet por uma textura aqui. Então pesquisei aqui por tapete textura. Vou colocar aqui tamanho grande. De repente essa textura seria legal porque ela tem umas variações de tom aqui. Tem até umas letrinhas ali, mas eu acho que não vai ter problema para esse nosso estudo. Vamos experimentar. Então vou abrir imagem nova guia aqui e vou salvá-la no meu computador. Eu agora vou aqui no menu do V-Ray, vou criar um material, chamar aqui de tapete 01. Aqui no Diffuse, vou carregar um bitmap, vou carregar a minha imagem ali, beleza, e vou só aplicar apenas carregando a imagem. Vou pegar esse mapeamento aqui, vou melhorar ele, botar aqui 120. Acho que está legal essa escala. Vamos experimentar assim para ver como que fica isso aí. Só posso aumentar a escala dele aqui. Aumentar um pouco para cá, um pouco para cá. Vamos aqui nas configurações de geometria, está aqui o Fur, configurações iniciais, e vou bater um render. Ele já começou a renderizar aqui. E o que eu vou fazer, eu vou parar, porque eu já vejo que as configurações não estão legais, né? Então eu costumo fazer sempre um região render quando eu estou trabalhando com Fur, para otimizar um pouco o processo. E a primeira coisa que eu vou fazer é aumentar o count aqui. Vou colocar 10 para ter bastante pelo. E a altura dele aqui também estou achando muito grande. Vou colocar aqui 2. Então só de fazer isso a gente já começa a ter um resultado interessante. Aqui na lateral, por ele ter uma espessura, repare que ele cresce uns pelos aqui para o lado, né? Uma coisa que você pode fazer também no seu modelo de tapete, ou é deixar ele mais fininho, né? Caso você não queira aquilo muito perceptível, ou mesmo você pode aplicar um round corner nesse modelo aí. Usar um plugin para chanfrar as bordas desse modelo, que aí você vai ter o resultado aí um pouquinho diferente também. Bom, agora alguns controles de materiais que eu costumo mexer também, né? Vamos imaginar que de repente eu quisesse clarear um pouco esse tapete. Eu poderia vir aqui no material dele, que está aqui tapete 01. Poderia clicar aqui com o botão direito no bitmap. Eu estou usando o V-Ray 4.2, tá? Se você não tiver com 4.2, você tem que adaptar ao outro sistema aí da sua versão. Eu vou usar aqui o Wrap In Color Correction, que aí eu vou jogar essa textura para dentro de um Color Correction. Nas outras versões seria um Copy, aí você adiciona o Color Correction e cola a textura aqui. Eu vou trabalhar aqui com Gain Gamma Lift, e aí eu posso ter alguns controles. Vamos imaginar que eu quisesse ele mais claro e menos contrastado. Aí eu poderia aumentar esse gama aqui para 1,5. Eu já teria um resultado de tapete aqui mais claro e um pouco menos contrastado. Uma coisa também que você pode fazer, que me dá bons resultados, se eu quiser marcar um pouco mais esses pelos, é usar um outro mapa também. Então, mais uma vez eu vou dar um Wrap In aqui, e agora eu vou usar um Dirt. Como que o Dirt funciona, né? Agora eu tenho um mapa de Dirt aqui, e no Unoccluded Color, que é a cor geral, eu já estou aqui com aquele meu mapa de Color Correction e o Bitmap. Eu posso copiar essa textura para o Occluded Color, Paste as Copy, e aí nas áreas de oclusão, que são as áreas de contato, eu posso escurecer esse gama aqui. Então reduzir a cor dele, e aí repare que ele começa a criar umas linhas ali. Eu posso até diminuir um pouco o gain aqui também, e aí ele vai ficar mais marcado. Então se eu renderizar agora só um pedacinho aqui, veja que você começa a ter um pelo com mais detalhe, mais perceptível, né? Então usar um mapa de Dirt pode ser interessante. Uma outra coisa que eu faria aqui para continuar trabalhando nesse pelo, talvez eu escureceria um pouco mais aqui. Diminuir mais o gama, mais o gain, para ter uma marcação maior. Você pode mexer no raio também aqui, de repente botar 0,5 de raio, para ele fazer uma marcação mais fininha. E eu vou retornar aqui nas configurações do Fur. Primeira coisa que eu vou fazer ele está afinando muito, né? Eu quero um pelo que afine menos, que seja uma, digamos assim, com um padrão mais por igual. Então eu vou mexer aqui no taper. Lembre-se dos valores, né? O taper, quanto maior, mais ele afina. Eu vou diminuir aqui, eu vou botar 0,2 e vamos renderizar para ver o que acontece. Agora eu já tenho um padrão ali onde ele afina menos, e eu também estou achando ele muito grosso ali o pelo. Vou diminuir aqui o thickness, botar 0,05. Render mais uma vez.
E acho que dá pra gente preencher um pouco mais essa área aí. Então vou botar o count aqui em 15. Acho até que eu vou forçar um pouquinho mais esse dirt aí. Então vamos pegar aqui tapete 01. Vamos forçar um pouquinho mais esse dirt. Vou botar aqui 0,2 no gain, que aí ele vai escurecer bem. O raio aqui eu vou botar 0,3 e vou renderizar já esse tapete todo aqui para a gente ver como é que ficou. Repare que ali nas bordas ele ainda não está legal, então teria que aumentar essa quantidade, ou a gente pode tentar afinar um pouquinho mais ele aqui. Então vou tentar diminuir esse tamanho dele, deixar ele mais fininho assim. Vamos ver agora se vai ficar um pouco menos perceptível aquela borda ali. Acho que eu vou aumentar um pouquinho mais a área dele aqui. O count, a área dele está com 15, vamos colocar aqui 20. E agora sim, se você quiser também, você pode dar uma disfarçada nisso aí, né? Você pode trabalhar com dois materiais. Então, por exemplo, você pode ter aqui o tapete 01, que é o tapete, o material de tapete que está aplicado lá no modelo, e a gente pode dar um duplicate nele aqui para salvar essa configuração, botar aqui tapete 02. O 01, que é o que está aplicado lá, a gente pode simplesmente escurecer mais aqui a cor do tapete, que é o Unoccluded. Então eu posso dar um gain nele aqui, diminuir bem, diminuir o gama também, deixar ele praticamente preto aqui. Vai ficar assim. E aí o tapete 02 a gente aplica aqui direto no Fur. Então eu viria aqui em material, ligaria e aqui eu carrego o tapete 02. Então lá no modelo está o 1, que é o material escuro, e no Fur está o 2, que é o material naquele tom ali. Então veja que com isso a gente deu uma leve disfarçada ali. Eu poderia até clarear um pouco mais, mas enfim, aí você vai fazendo os seus testes para chegar nos resultados. Eu agora vou mexer um pouquinho nisso aqui. Vamos aumentar o length, que é o comprimento dele. Vamos colocar aqui 3 e aumentei esse length aí para a gente poder perceber agora como trabalhar com os mapas, né? A gente tem aqui, a gente basicamente pode usar mapas para tudo. Então, por exemplo, você tem a densidade, que seria onde tem mais ou menos pelos. Você pode carregar simplesmente uma textura aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir aquela textura lá no Photoshop. Então já estou com a textura aberta aqui no Photoshop e vamos criar uma nova camada. Vou pegar aqui o pincel branco e preto. E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou começar a pintar de branco aonde eu quero mais pelos. Então vou aqui com o Alt, o botão direito do mouse, e para cima e para baixo a suavidade. Eu vou começar a pintar de branco aonde eu gostaria que tivessem mais pelos aí nessa textura. Então, por exemplo, aqui onde eu estou pintando eu quero mais pelos, e quanto mais cinza, mais próximo de preto, menos pelos vão ter. Então vou aplicar aqui um preto, mais ou menos por aqui, e aqui eu vou pegar um cinza, que seria um meio tom aqui, para aplicar nessa parte de cima. Então fazer assim, um mapa de variação. Basicamente você pode combinar com a sua textura aí. Deixa eu pegar só um pouquinho mais de branco, fazer aqui assim, de repente fazer um desenho aqui, um outro aqui assim. E agora eu vou salvar esse mapa aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou carregar aquele bitmap aqui na densidade. Então carreguei ele aqui. E se eu renderizar agora, você vai perceber que ele segue aquele mapa ali, né? Então, por exemplo, onde nós tínhamos o cinza, ele faz bem pouquinho pelo ali. O preto ele praticamente anula. E a ideia desse mapa, basicamente, é o que você poderia fazer. Vamos pintar ele todo de preto aqui. E aí vamos imaginar que eu quisesse, de repente, o ideal seria virar essa textura, mas que eu quisesse fazer algo personalizado, né? Então, por exemplo, Victor. Salvar esse mapa aqui agora. Você poderia criar uma fonte, um desenho específico ali. E aí se eu carregar ele aqui e renderizar, você vai ver que ele vai seguir exatamente o que eu desenhei de branco lá. E aí você poderia controlar também a textura girando aqui no placement. Vamos supor que de repente você quisesse girar aqui 180. Aí ele giraria a textura. Você pode ir rotacionando por ali. Ou até mesmo escalonando, né, esse mapa. Só cuidado porque tem a questão de repetição também. Então ver aqui o V que ficou ali e por aí vai. Você pode mapear também direto lá no modelo e depois carregar uma outra textura para trabalhar com a escala. Você pode fazer um desenho, um gramado desenhado, dá para fazer muita coisa com esses mapas aqui. Eu vou desligar. Você pode trabalhar também com o mapa no length. Então vou colar aqui
agora trabalhar com o mapa preto e branco na altura. Vou renderizar aqui. Ele praticamente não mudou nada, né? Porque na realidade aqui o branco seria a altura maior, que é onde eu pintei, e o preto seria o zero. Então vamos tentar trabalhar com o outro mapa aqui que tem escala de cinza, esse aqui, e renderizar com ele. Então veja que aqui onde está cinza, ele tem uma escala menor, onde está branco uma escala maior, e aqui onde está preto não tem escala. Então normalmente eu nem trabalho com preto nesses mapas, né? Na verdade, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia pegar um cinza, pintar aqui de repente com Alt Delete, e aí pegar o branco aqui e pintar fazendo mais ou menos um desenho aí, ou algumas variações, alguns pontos assim, que aí eu teria um mapa com uma variação. Poderia usar de repente aqui um ajuste níveis para tentar ganhar um pouco mais de contraste, algo assim. Vou salvar esse mapa aqui, e se a gente carregar ele aqui agora no length, que seria o comprimento, esse map 3 e render, nós temos agora uma variação de altura ali exatamente onde eu dei os pontos, né? E você pode unir isso com a escala global aqui. Então, por exemplo, de 1, se eu colocar 2, ele vai aumentar a escala global de tudo, seguindo a variação. Então veja que ele criou tipo uns morrinhos ali, né? E aí você vai desenhando um mapa de acordo com o que você quer. Isso é muito interessante para gerar mais variação para o teu tapete. Você pode trabalhar com esses mapas também variando a espessura em alguns lugares, só que é muito interessante também, no caso aqui, trabalhar com o mapa no Bend. Então vou carregar aqui o bitmap e vamos trabalhar com esse mapa aqui no Bend, que aí em alguns lugares ele vai deitar mais o pelo, em outros menos. Vamos ver como que ficaria esse resultado aí. A escala global vou diminuir um pouquinho aqui para 1,5. Bom, eu estava fazendo uns testes aqui porque adicionando os mapas aqui, o que eu queria fazer era dar um efeito de penteado nesses pelos. Só que adicionando o mapa aqui na gravidade no Bend não estava dando efeito. E eu me lembrei que há um tempo atrás, tem tempo que eu não faço isso, mas eu me lembrei que aqui o ideal é você trabalhar aqui na variação no Bend Direction Map. Só que aqui tem um porém. Aqui você consegue trabalhar com os eixos, então veja que esses pelos eu consegui pentear para cá, esses daqui ficaram para cima e esses aqui ficaram nessa direção. Como que eu fiz isso? Eu criei um mapa colorido aqui com vermelho, verde e azul, que são os eixos, né? Então para cada eixo aqui que você pinta, ele vai para uma direção diferente. Você pode simplesmente aqui, ó, de repente a gente tira a opacidade aqui, bota uns 50% para poder visualizar. E aí a gente pode começar a pintar aqui de cores diferentes. Então, por exemplo, ali eu jogo um vinho, aqui eu jogo um verde. E aí, dependendo de como você for pintando isso, vai te dar diferentes resultados. Aqui eu jogo um azul. Sim. E eu posso salvar até dessa forma, assim, com a opacidade um pouco menor, que ele ainda vai dar uma misturadinha com a textura de baixo ali, uma contrastada a mais. Ou você pode salvar um mapa mais contrastado, mais colorido. Vou clicar aqui, arquivo, salvar como. Se a gente carregar aqui agora, essa imagem que eu chamei de teste cores, fazer um render aqui, você vai começar a pentear esse tapete, né? Então você pode mexer aqui na questão de mapeamento dela, travar esse cadeado aqui. Se você aumentar o valor para 3, ele vai se repetir mais vezes. E se você diminuir esse valor, vai se repetir menos vezes, você vai aumentar a escala aí. Poderia rotacionar essa textura, dando um rotate aqui de repente em 90 e combinar isso com os outros controles, de repente diminuindo aqui a escala global para 1, o length aqui para 3, dar um stop, renderizar novamente. E basicamente é isso. Se você achar aqui que de repente ficou pequena a escala, você pode aqui dentro do material que está aplicado o tapete 02, entrar aqui no diffuse desses bitmaps aqui e aumentar o tamanho, por exemplo, travando aqui no cadeado e botando 0,2 para aumentar bem o tamanho aqui. Lembrar de aumentar aqui. Na verdade, aqui nem precisaria tanto porque é a área de oclusão, né? Então vamos aumentar aqui também para 0,2. E aí, se eu renderizar agora, então veja como vai ficando, né? E com esses controles aí você consegue fazer muitas e muitas coisas. Basicamente é assim que funciona, tá? Essa questão dos mapas aí. Você pode criar mapas diferentes para chegar em diferentes resultados. Então, por exemplo, fazer algo assim.
trocar aqui o bitmap. Vamos voltar aqui. Bend Direction aqui. Aí a gente vem aqui e troca o arquivo. Botei como map 5. E aí você vai chegando em diferentes resultados, com o tapete mais penteado. Aqui ele ficou assim. Se eu chegasse lá e girasse, acho que já deu pra gente entender aqui, né? Se eu girasse, por exemplo, 45 graus, você teria uma outra direção de penteado. Você poderia também colocar essa textura aqui, por exemplo, Wrap in Color Correction, porque aí dentro desse Color Correction você ainda teria um controle a mais, por exemplo, eu quero diminuir um pouco a intensidade. Então a gente chega aqui, remove saturação, nós temos outro resultado, veja que aqui ficou mais para cima. E o contrário também, você pode aumentar, né, aqui a saturação, você pode mexer com os controles de Gain, Gamma, Lift aqui, por exemplo, aumentando o valor do gama, diminuindo, e você pode fazer isso tudo também no render interativo ali para ver em tempo real, né, isso atualizando. Então veja que aqui ele praticamente deu até uma bugada aí, parece que ele virou muito para baixo lá, né? Então vamos diminuir esse gama aqui, voltar à saturação. De repente eu posso trabalhar mais no brilho e contraste aqui. Por exemplo, brilho, menos contraste, stop aqui. Menos brilho, mais contraste. Mas aqui eu já acho que ele vai cair no mesmo problema, mas vamos fazer um teste. E aí as possibilidades são infinitas, né? Você poderia fazer isso aqui para um tapete desse tipo, como você poderia também mudar a cor desse tapete agora. Nós temos aqui o material que é o tapete 02. Eu poderia simplesmente chegar aqui, se eu quisesse trocar essa cor na cor aqui do Unoccluded, eu poderia diminuir o gain dele aqui. Se eu quisesse um tapete mais escuro, de repente puxando para o preto, remover a saturação. Vamos voltar, aí já ficou um tapete mais escuro ali. Mas aí o interessante seria eu clarear, né? Porque o ideal é que a gente faça um contraste, clarear as áreas de oclusão. Então copiaria para cá e esse aqui eu aumentaria o gain. Para fazer assim. Vamos ver como é que ficaria, mudando as cores do material. Aí ficaria um tapete de pelos pretos, né? E o restante das variações aí, mesma coisa. Voltando aqui nos controles do Fur, aqui no Bend Direction. Aumentar aqui brilho um pouco. De repente girar essa textura 90. Render. Por aí vai, pessoal. As possibilidades são infinitas, tá? Você consegue fazer muita coisa. De resto, é bem intuitivo. Se você quiser um pelinho ali mais simples, é só trabalhar com os controles. Mas se você quiser dar uma penteada, fazer uma variação, você consegue fazer isso trabalhando com os mapas ali. Ficou como dica também o Dirt, para você conseguir um pouco mais de detalhe, né? Um pouco mais de, digamos assim, marcação nesses pelos. E eu tô deixando aqui na descrição do vídeo também o link aqui para o manual do V-Ray na seção de V-Ray Fur, onde você pode complementar essas informações aí que eu te dei nessa aula. Inclusive, se você estiver usando aí o Google Chrome, você pode traduzir para o português aqui. É uma tradução que já dá para quebrar um galho, né? Entender bastante coisa aí. E aqui nesse manual explica basicamente tudo o que eu falei. Você tem inclusive como fazer comparações aqui, ó, porque ele traduziu, né? Mas vamos voltar aqui para o original. Então, por exemplo, count área. Tem exemplos aqui em tempo real que você pode mexer para ver o que muda. Já mostrando até aqui mesmo a ideia de um gramado, né? Eu vou trazer essa aula para o canal também. Mas aqui para você ver tudo o que influencia, né? O taper, como que isso muda o padrão ali do fur. Então é uma forma bem legal também de você complementar todo esse conhecimento que eu te passei nessa videoaula aqui. Para finalizar, eu voltei aqui com a cor original que eu tinha criado. Renderizei numa qualidade um pouquinho melhor aqui um tapete com os pelinhos mais finos, fazendo alguns penteados. E eu acredito que com isso tudo que eu te passei aqui, você já consiga criar tapetes aí, infinitas variações para as suas cenas. Agora a imaginação é o limite, né? Você trabalhar em cima desses valores para poder criar os seus tecidos. E tudo que eu fiz aqui se aplica também aí a colchas, né? Mantas que você tiver jogadas aí na sua cena. Todos os conceitos aqui
serão os mesmos, ok? Então eu encerro essa videoaula por aqui. Não esqueça, se você gostou, deixar o seu like. Se inscreva no canal também para não perder os próximos vídeos. Tem também o meu Instagram para você me seguir e acompanhar lá videozinhos mais rápidos com dicas mais curtas. E também me enviar as suas sugestões aí nos comentários do que você gostaria de ver aqui no canal. Então um abraço e até a próxima videoaula.